Eu queria que você abrisse comigo 2 textos para nós iniciarmos aqui. O primeiro está em Romanos, capítulo de número 3. Se tiver alguma pequena dificuldade, fica ao lado de seu colega de banco, para vocês abrirem juntos a Bíblia, nós vamos ler alguns textos. E o primeiro está em Romanos 3, depois nós vamos ler João 3. Os 2 iniciais, para a gente fazer uma introdução aqui. Está tudo bem contigo, né? Então tá bom, glória a Deus. Romanos 3, versículo 23, abriu? Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, mais precisamente. Diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e destituídos, tem algumas traduções que vão falar assim, ó: e separados estão da gloriosa presença de Deus. Todos pecaram, todo ser humano pecou. Por isso houve-se a necessidade de Jesus vir, para morrer no lugar da humanidade, para oferecer um único sacrifício, para que todos aqueles que se acheguem a Jesus, que o confessem, que creiam nele e o confessem como Salvador pessoal, obtenham vida eterna e, consequentemente, caminhem com Deus e aguardem e esperem o que o presbítero Wallace aqui falou, uma eternidade com o Senhor Jesus. Mas o texto de Romanos vai falar que todos pecaram e separados estão da gloriosa presença do Senhor. Não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem intimidade com o Senhor devido ao pecado. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, encobre o seu rosto de nós, impede que nos ouça. Então nós precisamos entender que o pecado fez divisão entre o homem e Deus. Cristo vem para poder fazer esta união, para nos ligar a Deus novamente. Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos perdoa, com o seu sangue Ele nos lava, trazendo perdão, e nos liga a Deus. Vamos começar uma vida com Deus, andando em relacionamento com Deus, e quando nós morrermos, ou quando Jesus voltar, como foi aqui falado na abertura do culto, estaremos para sempre com o Senhor. Mas o texto diz que todos pecaram, e separados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, não paga nada pela justificação, não, gratuitamente, pela redenção, pela sua graça. Ou seja, o que é a sua graça? Pelo favor de Cristo, pelo amor de Cristo, pelo que nós vamos ler agora em João 3,16, que é os 2 iniciais que eu falei que nós iríamos ler. Pela sua graça, essa graça aqui, ó, são textos conhecidos, e o que nós vamos falar também é conhecido. João 3,16, ó, esse é conhecidíssimo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então nós lemos lá em Romanos 3, 23, 24, que nós somos justificados de graça, gratuitamente, pela sua graça, por esta graça, por este favor de Deus. Deus vê a humanidade pecaminosa, Ele envia o seu Filho para oferecer um único sacrifício. O povo de Israel, como foi aqui falado, em guerra que eles estão, viviam sempre oferecendo sacrifício, animais, oferecendo sacrifício, pecando, oferecendo sacrifício. Vem Jesus como o único sacrifício, e aqueles que se achegam a Ele obtêm a vida eterna, obtêm salvação. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, vai falar: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Portanto, a Escritura diz que todo aquele que nele crê não serão confundidos. Pela fé, você acredita em Jesus e começa a viver uma vida de obediência à palavra. Você lê e obedece, lê e obedece, lê e obedece, lê e pratica, lê e vive. Ouve a pregação e coloca em prática. Ouve outra: nossa, eu não sabia, agora eu vou praticar. Nossa, eu não sabia, agora eu vou viver. Por isso que Romanos vai falar que depois que a gente crê para viver a justiça, a palavra. Lá em João
Jesus vai falar que o Espírito Santo seria enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, da palavra, dos mandamentos, dos direcionamentos. Então nós lemos aqui, nesses dois textos, o que Deus fez por nós enviando seu Filho. O que Deus, a obra que Deus fez, Deus estabelece a vontade dele enviando o seu Filho ao mundo, a esta vida, a esta terra, para morrer pela humanidade, para morrer por nós, para morrer no nosso lugar e consequentemente nos dar a oportunidade. O texto diz: Deus amou o mundo de uma maneira tal que ele envia o seu Filho, agora ele joga para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Você conheceu esse texto aqui já? Sim ou não? Amém. Todo mundo já conhecia. Vocês estão bons de Bíblia, não é verdade? Com certeza vocês conheciam. E eu gostaria muito de perguntar aqui, e assim, pode ser sincero, pode ser sincera, sabe, com todo o seu coração. Se eu perguntar para você assim, ó, você está feliz com Jesus? Que você... Não, assim, com toda sinceridade, porque às vezes pode ser que não está tão feliz assim, né? Está precisando de alguma coisa, está demorando, vou colocar entre aspas aqui, né? Está feliz com Jesus? Amém, que bênção, isso é maravilhoso. Uma outra pergunta, você para pensar, fala assim, não, hoje eu tenho a convicção que eu sou de Jesus. Você acha que eu sou de Jesus? Minha vida é de Jesus. O que nós cantamos aqui, dá para ter essa convicção? A minha vida é do Mestre. O do Lázaro dá para cantar, nosso finado irmão Lázaro, né? Meu coração é do meu Mestre. Olha o que nós cantamos aqui. O meu caminho é meu direcionamento, as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas escolhas, não é o caminho? Vai tomando todo dia, onde você anda, onde você se direciona, onde você pisa. Nós cantamos: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, que mais? Meu caminho é do meu Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Cantamos ou não cantamos? Mas você vai dizer: não, isso é verdade, minha vida é do meu Mestre, meu pensamento, meus caminhos, eu sou de Jesus, e Ele me salvou e eu sou dele. Você concorda com isso? Você tem essa convicção? Pode ser sincero, viu? Amém? Porque nós vamos ver isso hoje. Nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Você tem na sua vida algum outro senhor sem ser Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Tem, claro que tem. E não é um só não. Você não tem um outro Deus, mas Senhor você tem. Seu pai e sua mãe é o quê? Você fala você com ele? Fala não? Você fala como? Você falou que não tem. Vocês acabaram de falar que não tem. Ah, mas esse aí eu não falei qual é. Eu não falei o Senhor Deus. Jesus é o nosso Senhor, Deus sobre nossa vida. Então você já tem um Senhor, não tem? Seu pai, não é? Você se submete ao senhorio dele? Sim ou não? Do seu pai e da sua mãe? Sim ou não? Talvez hoje por uma espontaneidade, de início por uma obrigatoriedade. Vai fazer isso. Ah, não, vai. Ei. Não, agora eu vou. Com essa delicadeza. Vai logo, menino. Alguém que submete a um senhor é alguém que obedece esse senhor, que acata os direcionamentos. Então hoje talvez até muito mais do que quando a gente era pequeno. Mas seu pai pede alguma coisa, sua mãe pede alguma coisa, você às vezes entende isso, você compreende isso, até fora da palavra a gente entende isso, e a gente os serve, os obedece. Tem algum outro senhor? Agora dá para entender um pouco mais, né? Tem algum outro senhor? Quem? Patrão. O seu patrão é seu senhor? Biblicamente? Sim, Efésios vai falar aí. Vós servos, nós falou Efésios aqui agora, né, com as crianças o tempo todo. Obedecei aos vossos senhores segundo a carne. Lá no 5 e no 6 vai falar sobre deveres domésticos, entrando para o 6 ali, né? Obedecei aos vossos senhores segundo a carne, não servindo de aparência, como para agradar os homens, mas
como a Deus. Porque vocês vão receber do Senhor Deus a recompensa por servir os patrões de vocês. Então o patrão é um Senhor. Todos esses com S minúsculo, tá? Quando nós vamos para o Senhor, até ele, dele, Senhor, tudo no maiúsculo, por reverência. Até nós, quando for mandar mensagem para os irmãos, a paz do Senhor é um Senhor maiúsculo. Tudo tem que ser por honra. Eu sei que é a intenção do seu coração que vale, mas não custa nada, né? Coloca uma letrazinha maiúscula ali. O próprio corretor ortográfico já joga o maiúsculo. Até o corretor às vezes está entendendo isso, né? Por honra. É um princípio simples, mas honra o Senhor. Nosso coração o tempo todo precisa honrá-lo, o tempo todo. Então o patrão também é um Senhor. Os pais são senhores, os pais, os avós, né? As pessoas sob a autoridade da nossa vida. O patrão, ele compra o nosso tempo. O patrão é o nosso dono? Naquelas 9 horas, sim. Se ele te pedir algo que quebre o senhorio de Cristo sobre a sua vida, obviamente nós não podemos fazer. Mas tirando isso, alguém trabalha em empresa de calçado aqui? Trabalha, Guizão? Qual a sua função lá? Ficha técnica. Mas se eu te pedir para lavar banheiro, você fala o quê? Eu não. Você está pensando que eu sou quem? Você está pensando que você está falando com quem? O cara aqui do departamento diferenciado. Você não é, eu nunca fui contratado para isso, não, hein? É óbvio, gente, é lógico, nós temos uma função para distinguir, para assinar uma carteira, para direcionar, para que alguém possa ser experimentado, treinado, ganhar experiência. Existem funções, né? Porém, nós como cristãos, nós fomos, entre aspas, comprados o nosso tempo, vamos falar assim, o nosso tempo, para servir ali. Nós obedecemos e honramos, e a Bíblia diz que nós temos que honrá-los por ser um Senhor segundo a carne. Nós recebemos algo em troca ali. Amém? Amém? Porém, nós falamos aqui, nós cantamos aqui sobre o senhorio de Cristo. A minha vida é do Mestre, o meu coração é do meu Mestre, os meus caminhos, ou o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Mas até onde? Será que tem um limite? Será que eu estabeleço um parâmetro, um limite? Eu estabeleço, até aqui vai, até isso vai. Nós observamos Deus tendo alguns servos que Ele pede algumas coisas e até algo que eles tinham que provou-os. Nós vemos Deus que é o amigo de Abraão que é amigo de Deus, é o pai da fé. Deus pede o filho dele. O que ele faz? Ele se propõe a dá-lo. Nós vemos Davi, que o próprio Senhor fala: achei a Davi, varão conforme, segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. O que Davi era o coração de Deus? Por quê? Todo momento Davi ia sair para a guerra, Davi ia tomar uma direção. O dia que ele não fez isso, ele errou. Senhor, posso ir para a guerra? Senhor, posso fazer? Senhor, posso isso aqui? Porque fazia-se ele o coração de Deus, buscando de Deus todo momento o direcionamento correto. Por isso que achei a Davi, varão conforme, segundo o meu coração, que busca dentro de mim um direcionamento para toda decisão. Para o que nós cantamos aqui. A minha vida, o meu caminho é do Mestre. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Romanos de novo. Agora vamos para alguns outros textos, para nós falarmos aqui sobre o senhorio de Cristo. Glória a Deus. Obrigado. Romanos 14. O senhorio de Cristo, quando ele é entendido e vivenciado, ele tira todo o individualismo do nosso coração. Todo o individualismo. Nós vamos ver isso aqui até na oração. Todo o ego, todo o eu, toda a centralização das minhas vontades, desejos, sonhos, projetos, anseios, e vai voltar para o outro, para o próximo. Obviamente a gente é beneficiado em muitas coisas, mas vamos primeiro aqui, Romanos 14. Pode começar aí do 1 aí, ó. O texto vai falar da tolerância para com os fracos na fé. Romanos 14, 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, maiúsculo, ele está em pé ou cai, mas se estará firme, porque poderoso é Deus
para o firmar. Versículo 5: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Versículo 7: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos de quem, irmãos? Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos... Esse texto é maravilhoso. Se nós podíamos parar aqui, já dá para entender o nível que vai, o grau que vai, o alcance que vai, o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo, irmãos, é propriedade, dono. Dona, vamos ler mais texto aqui. Cristo nos tornou-se proprietário, dono. Então o Senhor aqui fala que Ele é dono da nossa vida, da nossa alma, do controle da nossa vida terrena e do porvir. O texto diz que foi para isso que Cristo morreu, para se tornar Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos, para conquistar o poder, o domínio, o senhorio, a posse, tanto dos vivos quanto dos mortos. Por isso que o texto, não aqui, vai falar que Ele nos dá também o penhor, que é o Espírito de Deus. Quando Jesus voltar, Ele tem, por isso que em Cristo está centralizado todo o poder. Quando chega o final ali de Mateus, final de Marcos, Ele vai chegar para os discípulos e vai falar assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Ele conquista isso, Ele conquista. E nós lemos principalmente desses 3, o 7, o 8, o 9, que vai falar que nenhum de nós vive para si. O apóstolo Paulo entendeu isso. Nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Vivemos, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E Jesus deixa claro isso, né? Nesta terra só tem um relacionamento de posse abaixo, o principal, vamos falar assim, né? Do de Cristo, que é o casamento. Que o relacionamento nosso com Cristo suplanta, sobressai, vai além do nosso terreno. O texto lá de 1 Coríntios capítulo 7, você vai ler ali do 1 até o 5, vai falar assim: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. A mulher também não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Não vos defraudeis, defraudar é roubar, né? Um ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos aplicar a oração, uma proposta, um relacionamento, uma busca com Deus, algo direcionado para buscar as coisas espirituais, para buscar a Deus. Mas que haja concordância. Por que eu dependo da minha esposa para estabelecer um propósito de jejum, de oração? Porque o texto diz que eu não sou meu. Primeiro, eu sou de Jesus. Segundo, meu corpo é dela. E, consequentemente, o dela é meu. Mas o relacionamento nosso com Cristo, ninguém morre para a esposa. Quando ele chega para Jesus e pergunta, fala: Senhor, e tal, houve um casamento, e o marido morreu, e a mulher casou com o irmão. Como Jesus falava no Antigo Testamento, para suscitar, para deixar a descendência, para procriar, né? Para o nome da pessoa não ser extirpado, não ser extinto, a genealogia dela. Então ia casando até, e fala assim: foi de 7, no céu, de quem que vai ser? Já que foi de 7. Jesus fala: no céu, não se casa, nem se dá em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, mas no céu, Cristo, Ele é Senhor da nossa vida. Tanto é verdade, que a Bíblia não diz que Jesus é só o Senhor, a Bíblia diz que Jesus é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Então o senhorio de Cristo, Ele está acima de todos os senhorios da terra, do patrão, do esposo, da esposa com os filhos ali, né? Com o dos pais.
Cristo, o texto de Romanos diz que ele morre para se tornar Senhor, para ter o direito de se assenhorear, de governar a minha e a sua vida, tanto aqui como pós essa vida. Foi para isso que Cristo morreu, para ser Senhor. Morreu e ressuscitou, né, o texto diz. Para ser Senhor, para ser dono, tanto dos vivos quanto dos mortos. Por isso ele nos chamará da sepultura e receberemos um corpo glorificado. Vamos ler mais? Abra comigo aí, 1 Coríntios 6, está pertinho aí, ó, pertinho, um pouquinho para frente. Vou tentar ir na ordem aqui para ficar fácil. 1 Coríntios 6. Então o primeiro texto que nós lemos aqui, de Romanos, aqui, primeiro assim, na questão de tratar de senhorio de Cristo, de propriedade que nós somos dele, vai concordar com o que você falou, com o que nós falamos. Mas o que eu falei? Nós falamos aqui, cantamos e falamos que nós somos de Jesus. Mas o que é ser de Jesus? O que é, assim, Jesus ter-nos como propriedade, como dono da nossa vida? Dono da nossa vida. 1 Coríntios 6, 18, né? Podemos ler? Amém? Fugir da prostituição. 6,18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem. Pertence a quem? Mais um texto que está ratificando, concordando com o que nós falamos. Nós cantamos aqui. Se nós não concordarmos com isso, então nós cantamos errado. A minha vida é do Mestre. O que é sua vida? É o que você pensa, é o que você sente, é o que você gosta, é os seus desejos, é os seus anseios, é os seus projetos. Nós cantamos que é dele, a vida, nossa vida é o que nós estamos aqui construindo dia após dia. O corpo, a alma, o espírito, tudo que nós temos, essa carcaça, o emocional, os pensamentos, os sentimentos, meu coração, pensamentos, sentimentos e vontade, é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. E o texto diz que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos ler mais um? 1 de Pedro, lá no final da Bíblia, primeira carta de Pedro. Agora é o capítulo de número 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Pertinho de Apocalipse, aí o final da Bíblia, né? Você volta um pouquinho, vai achar facilmente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 também. 18 e 19. Podemos ler? Achou aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã ou inútil maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? O texto diz que nós fomos resgatados de uma inútil maneira de viver, que nós recebíamos dos nossos pais, por tradição. Qual que é a maneira de viver lá? Uma maneira de religiosidade, trabalhar, formar uma família, constituir uma família, e comprar casa, de ficar. Nós vamos precisar disso? Vamos precisar. Mas se for só essa nossa vida, ela é inútil, porque ela não ecoa na eternidade. Ela não nos aponta para algo eterno, para o propósito principal de Deus, que foi resgatar um povo pelo sangue do Filho dele. Por isso que é uma vã maneira de viver. O que adianta comprar, vender, edificar, e aquele outro e tal, se a pessoa famosa tem o nome da cidade e tal, morreu, foi para o inferno. Adiantou o quê? Por isso que é inútil. O que não ecoa na eternidade, para Deus é inútil. O texto diz que o sangue de Cristo, ele nos compra. Nós fomos comprados. A partir do momento que alguém compra algo, isso pertence àquela pessoa. Sim ou não? Quando você vai na loja comprar algo, um objeto, um veículo, um tênis, uma roupa aí, né?
E aí o vendedor fala assim, ó, mas é o seguinte, Guilherme, eu estou te vendendo esse tênis aqui, ou a dona da loja, mas eu não quero que você use ele nos dias de domingo, não. mas por quê? Não, de forma nenhuma. Não aceito ser usado domingo. Não, então vou levar não. Eu quero usar ele quando eu quiser. Eu estou pagando por ele. Você me vende, você ganha o dinheiro, eu compro e eu quero usar ele o dia que eu der. Talvez eu não vou usar domingo, mas talvez eu vou. Aí o vendedor não tem mais posse, poder, direcionamento, ou tem? A não ser que tenha um motivo ali específico, de domingo você usar ele explode. Não, aí eu não vou usar mesmo não. Aí eu não quero não. Com esse argumento, mas do contrário, você vai querer usar ele domingo? Você vai poder? Eu comprei ele. Agora o texto, nós lemos 2, nós vamos para mais um. Tem vários, vou selecionar alguns aqui, que nos aponta, que nos mostra, que nos fala que Cristo nos compra. E nós aceitamos isso. Nós recebemos Ele como Senhor. E quando Ele nos compra, a ideia de Cristo, a vontade de Cristo, o desejo de Cristo, é que Ele possa fazer o que quiser da nossa vida. Mas nós temos que saber, entender, compreender, parar e pensar, se todo momento eu deixo. Isso é difícil demais. Você já falou não para Jesus alguma vez? Se nós falamos, poxa, mas que senhoria é esse? Mas que dono é esse que Ele me pede, que Ele me manda, que Ele me direciona? Eu falo, não. Então eu tomei esse senhorio. E Jesus deixa. Talvez você fale assim, mas Cristian, não, com essas condições assim, eu não posso ter vontade de nada, não posso ter desejo de nada, não posso ter sonho de nada, não posso fazer nada na minha vida, eu não posso escolher nada. Não pode, mas lá em Romanos diz que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Se Cristo tiver um plano, um projeto, um direcionamento, algo para a sua vida, pior do que o que eu e você temos, então realmente não precisa do senhorio dele não. O governo de Cristo na minha e na sua vida, se nós vivermos Ele, vivenciarmos Ele, nós vamos usufruir do bom, do agradável e do perfeito. Mas Ele até deixa, mas não, com essas condições, eu não quero o senhorio do Senhor não. O Senhor quer mandar na minha vida o tempo todo, quer governar o tempo todo, quer me falar o tempo todo, quer me tirar daqui, me levar para lá e o tempo todo. Aí Jesus fala assim, tudo bem, só que nas suas condições, eu não te compro. Se eu não te compro, logo, eu não te salvo. Se eu não te salvo, logo, nós temos isso como escolha. Não dá para entregar a vida para Cristo e viver do jeito que eu penso, acho, quero. O que Jesus fala com Nicodemos? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Quem controla o vento? Jesus. Mas aonde? Lá na hora que o barquinho estava dando uma cochilada lá, né? Soninho depois do almoço. E aí custa dormir Jesus. Quando ele vai dormir, os outros acordam ele. Poucas passagens na Bíblia, você vê Jesus dormindo, né? Na hora que você vê alguém dormindo, vai lá acordar ele. Ei mestre, ei! Isso não importa que nós pereçamos? E ele sobe lá. Aí sobe, gente, atrapalhou o meu sono ali, ó, recuperando as forças, né? E aí chega lá e fala, ei, vento, ei, pss, pss. E o mar, ei, mar, não, me acordaram, por qual a culpa de vocês? O vento e o mar. Então, quieta aí, deixa eu voltar, não sei se você voltou a dormir não, mas, e o vento fez o quê? Se Jesus controla o vento e faz um paralelo, que todo aquele que é nascido de Deus é como o vento, ele deveria controlar quem? Todo aquele que é nascido de Deus. E o controlar mesmo, ao ponto de você buscar em Deus todas as decisões da sua vida. Por que nós erramos? A culpa de Deus ou a culpa nossa? Aí você pensa que Deus vai para erro, problema, prejuízo financeiro, problema, quebra a cara, toma prejuízo, problema no casamento, tal, casamento acaba, sei o quê, ora com uma, ora com o outro, não acertou nenhuma. Não, eu estou por eliminação, estou conhecendo as irmãs e os irmãos, depois o caso. E eu estou colocando aqui em todos os quadrantes da nossa vida, aí prejuízo, um negócio, aquilo tal, e quebra a cara, e toma aqui, prejuízo, aquele negócio tal, vida material, vida financeira, vida espiritual, só problema.
que uma sucessão, Deus às vezes permite que nós tenhamos algumas situações de adversidade que parece que foram ruins, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até certas circunstâncias, lógico, obviamente, vindas de Deus, ela nos ensina, parece que eu perdi, parece que deu errado, mas eu vou sair dali com algum ensinamento. Vamos mais um? 1 Coríntios, volta lá, 12 de 1 Coríntios, Primeiros Coríntios 12, 18. Só o 18 aí. Podemos ler? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. Tanto no corpo físico, quanto no corpo de Cristo, né? Diz que Deus coloca, você vai ver aqui o título 12:12, a unidade dos membros do corpo. Quando você vai lá para o final, no 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí o Paulo entra pelo Espírito de Deus para falar do amor, que liga o corpo de Cristo, que nos faz viver junto, suportarmos uns aos outros, entendermos uns aos outros, fortalecer uns aos outros, chorar uns aos outros. Quando o membro padece, todos padecem. Quando um é honrado, todos são honrados. Mas o texto diz que Deus colocou os membros no corpo como quis. Como Ele quis. Deus nos coloca no corpo para que nós possamos servir o corpo, viver com o corpo, andar com o corpo, fortalecer o corpo, cada um com uma capacidade, mas colocou como Ele quis. Vamos ler mais um? Apocalipse 5, último livro, está facinho. Apocalipse 5, versículo 9. Está fácil, hein? Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 9. Podemos ler? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre... Esse aqui é talvez o mais claro e perfeito. Cristo, em seu sangue, compra para Deus homens, seres humanos, né? Toda tribo, língua, comprou, é dele. E aí eu queria só mencionar, pelo nosso tempo, que isso aqui influi, ou deveria nos afetar em todas as áreas. A Bíblia conta uma história, e ela é lá no sermão profético. O presbítero Alisson abriu aqui, falando sobre a volta de Cristo, que cada dia mais, os acontecimentos, as dores de parto, que a Bíblia, ela coloca parelhando, né, com a volta de Jesus, ou seja, os acontecimentos que apertariam essa terra, os terremotos, as guerras e tudo mais. Nós estamos numa guerra da Ucrânia e Rússia, que eu nem sei se acabou, e já está entrando em outra, não está dando tempo não, nem de recarregar as munições, nem dos jornais sair de uma matéria e escrever para ir para outra. E nós vemos no meio disso, logo anterior uma pandemia, entra numa guerra, aí já vem para outra guerra, e Jesus fala que o trem ia piorando. Mas lá no do capítulo 24 em diante, ele vai falar de vários textos, várias parábolas sobre o sermão profético. E ele vai contar a história dos talentos. Todos lembram? Que tinha um senhor que tinha alguns servos, e ele foi para uma terra longe, e ele chegou e distribuiu esses talentos, e deu tarefas e direcionamento para os seus servos. Um servo ele deu 5 talentos, o outro ele deu 2, e o outro ele deu 1, e falou assim: eu vou para uma terra, e quando eu voltar eu vou receber o que é meu. Amém? Lembra do texto?
E aí quando ele vai para a terra longínqua, nas terras longe, ele vai, diz que o que recebeu 5 talentos, ele vai, trabalha, negocia, ganha mais 5 talentos, dobra. O que recebeu 2 talentos, trabalha, negocia, ganha mais 2, vira 4 talentos, dobra. O que recebeu 1 talento, ele cava, era até comum cavar, não tinha cofre, né? Um talento era, pelo que eu olhei ali, pesquisei, era um serviço equivalente em torno de 20 anos de serviço, um valor equivalente a 20 anos de serviço. O cara que ganhou 5 é 100 aninhos ali, viu? Vamos colocar de 15 a 20, então a questão de medida. Então ele cava, que ele recebeu 1, cava, passa muito tempo, aquele senhor volta. E volta para receber o que aqueles servos, eles eram servos do Senhor. Eles não estavam fazendo nada por favor, não. Né? A figura de Deus, a figura dos servos de Deus. E ele vai para os 5 e tal. Ô Senhor, aqui ó, o Senhor me deu 5, ganhei mais 5, está aqui ó. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco sobre muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu tinha 2, chegou, Senhor, ganhei mais 2 e tal, tinha 2, virou 4, bem-estar, servo bom e fiel. Ele só chama ele de servo bom quando ele entrega. Deus só vai chamar alguém de bom quando ele termina. Por isso Jesus lá atrás, já falei isso aqui, ele vai falar, bom mesmo, por que você me chama bom? Só tem um que é bom, e Jesus era ruim? É porque bom para Deus é quando começa e termina. Aqueles servos que apresentou os talentos, receberam e entregaram, terminaram. E o que recebeu 1? Ele fala para o Senhor, já tinha um discurso pronto. O que aquele servo que recebeu 1 talento, enterrou 1 talento, estava fazendo aquele tempo todo? O que ele quis. Por isso que ele foi para o inferno. E a Bíblia diz que ele foi para o inferno. Senhor, o talento, contextualizar, né? Talento? Que talento? Dá uma de um João sem braço, né? E tal. O talento, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E eu temi, e eu escondi o teu talento. Mas está aqui, estou devolvendo. Não roubei nada que é seu, não. Olha só, ele falou assim: servo mau e negligente. Você pelo menos devia ter dado o meu talento para os banqueiros. O banco paga dobrado? Paga ou não? Os 2 servos, o de 5 e de 2, entrega dobrado? Entrega. O banco entrega dobrado? Mas pelo menos dá um jurinho, não dá? Se alguém descobrir algum banco que você aplica aí, ó, coloca lá R$1.000, aí daqui um mês o banco vai te pagar mais 1.000. Dá nada, dá 1%, 1,5%, 0,8%, é difícil arrumar 1%, 1,5% aí, viu? Mas o Senhor falou assim, mas pelo menos você poderia ter dado meu dinheiro para os banqueiros, porque eu recebi o meu com juro. Quando ele entrega aquele talento, ele entrega desvalorizado, porque dinheiro cai. É só você pegar R$1.000 no começo do ano e fazer uma compra no mercado, aí você guarda R$1.000 para dezembro, vai lá, vê quantos itens você comprou em janeiro com 1.000, vai lá em dezembro e compra os mesmos itens com 1.000. Você é doido? Isso é um roubo? Subiu tudo? Aquele servo, ele dá prejuízo, só que conscientemente. E o Senhor fala com ele assim, ó, fala com os anjos, né? Lançai, pois o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Mas aquele servo foi lançado no inferno, porque ele não fez, não executou, não praticou, não multiplicou os talentos que Deus tinha, os talentos, aptidões, habilidades, tudo aquilo que Deus dá para nós. Mas a salvação é pelas obras? Não tem nada a ver com obra. Salvação é pela graça. O dia que nós aceitamos Jesus, o que nós fizemos até o dia que nós aceitamos Jesus para merecer? Nada. Isso é graça. A partir do momento que nós fomos salvos, nós fomos comprados. A partir desse momento, eu não tenho vida mais não. Acabou minha vida. Eu só tinha uma vida, não era? Os gatos que tem 7, nós temos uma, não é? Os gatos têm 7, não é? Alguém já teve algum gato aqui que morreu e voltou várias vezes? Então eles falam que tem 7. Se não tem, alguém tem mais de uma vida? Nós temos uma, não é? Uma vida.
70, 80, como diz o salmista, talvez 120, se nós formos muito longevos, uma vida. Jesus, ele faz o mais difícil, que é morrer por nós, para poder nos comprar. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero que o Senhor me compre, me lave, entrega minha vida para o Senhor. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, a partir daí, a expectativa, a vontade de Deus era que Ele pudesse nos colocar no corpo de Cristo, aonde Ele quisesse, ou onde Ele quiser, aonde Ele quiser. Por isso os talentos, um recebeu 5, tinha mais habilidades, mais capacidade, negociou. O que recebeu 2, 3 capacidades, 3 talentos ali, 3 habilidades, pelo menos vou colocar como habilidades, ele não sabia fazer. Mas Deus não cobrou ele pelas 3 que não tinha, mas pelas 2 que ele tinha. Cada um de nós aqui tem um potencial. Mas eu não quero ser pastor, não quero ganhar alma. Quem diz que é isso? Eu não quero pregar o evangelho, não. Pregar o evangelho não tem a ver com questão de corpo de Cristo, não. O corpo de Cristo, ele é servido de tantas necessidades. Alguém limpou isso aqui, alguém cozinha no encontro, alguém mexe em mídia, alguém toca, alguém prega, alguém aconselha, alguém visita, alguém leva ceia, alguém constrói. O corpo de Cristo, Deus vai trazendo pessoas e colocando onde Ele quer, onde Ele deseja. Corpo de Cristo. Aquele servo que foi lançado nas trevas exteriores, por que ele foi lançado no inferno? Porque ele quis viver a vontade dele. Ele sabia, ele tinha conhecimento, ele sabia Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem duro, que cefa onde semear, a junta não espalhasse, e eu temi. Ele era até temente, e ele não faz. Imagina, os outros 2, está trabalhando, está negociando, ganhando, como é que eu desenvolvo habilidades, os meus talentos? Fazendo, praticando. Mas como é que eu vou saber? Tudo que tiver, você começa a fazer. Você já tentou tocar? Já, nossa, não leva jeitão. Então sai fora da tocação, do tocamento. Sai fora. E não é para você. Certamente é seu talento. Deve ser, não é o meu. Você já viu eu cantando que não é para mim, né? Não precisa nem Deus falar, não, você viu aqui. Então eu já vou para outro. Eu vou mexer na cozinha. Mas pregar o evangelho, ganhar alma. Irmão, ganha alma. Não se ganha alma, não se prega o evangelho. Nem é só com a palavra. O que o gadareno sabia? Jesus falou com ele o quê? Vai, fala para os teus, para da sua família, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Contou o testemunho dele em Decápolis toda. Pregou o evangelho. Se prega com a vida, se prega cantando, se prega orando, se prega calado. Eu estava te observando, você é crente, né? Estava doido esperando você dar uma vaciladinha. Não, mas eu quero ir na igreja lá, você é um cara de Deus mesmo. Pregou, mas eu nem falei nada. Não, espera eu pregar primeiro. Não, eu quero ir, eu já vi que você pregou calado. Então a pregação, falar do evangelho, isso aí é para todo mundo. Agora, corpo de Cristo, viver o que Deus tem para a sua vida, nós precisamos descobrir. O servo útil é aquele que faz o que o Senhor deseja. Só descobrir. Mas nossa, mas como é que eu vou saber? Vai envolvendo-se. Eu vou finalizar com algo tão importante, que passa por isso aqui, de ser inserido no corpo de Cristo. Nós já fizemos aqui demais, Mateus 6. Mas talvez sem entendimento. Olha o senhorio de Cristo. Olha onde Jesus quer. Vou finalizar com esse aqui. Olha onde Jesus quer chegar com o governo dele sobre a nossa vida. Aonde Ele quer nos influenciar. Talvez seja nem influenciar a palavra, talvez seja nos direcionar. Mateus 6, 6:1. E eu finalizo com esse texto aqui. Mateus 6:1. Podemos ler? Não, pode ser capítulo 6, a partir do versículo 5. Quer falar da oração. Podemos ler? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, quem orar, irmãos? Quem? Eu, alguém falou eu, né? Tu, né? Não é você? Ou eu? É ou não é? Quando orares, entra no teu? Todo mundo entra no seu quarto? Todos nós? Não, você, eu. Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles.
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. 9. Portanto, vós orareis. Quem é que está falando? Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas, talvez a palavra aqui seria mais correta, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Alguém já fez essa oração? Antes da igreja evangélica? Jogando bola. Uma reza, na missa, em algum lugar você já fez. Até antes de ser um cristão, ser evangélico. Sim ou não? Fez, né? Mas olha aqui, isso aqui. O tanto que Jesus, o senhorio de Jesus, ele deve ser levado até o nível da nossa oração. Porque o texto no 5 vai começar a falar assim, ó, você quando orar, e tu quando orar, quando você for começar a orar, no 5 ele vai começar a falar, peraí, eu pulei aqui, ó. E quando orares, quando você for orar, tem um modelo de oração, tem um direcionamento. Jesus está ensinando aqui. E tu quando orares, você entra no seu aposento, e fecha a porta atrás, e ora ao seu Pai que vê o oculto. Já falei sobre isso aqui, né? Que Deus está falando que Deus vê a oração, não só ouve. Porque na verdade Deus vê intenção, motivação. Quando você for orar, não usa de vã repetição, não. O mais importante, não que seja errado, quanto mais orarmos, glória a Deus, melhor. Mas Deus quer muita sinceridade, por isso que Ele vê o que você está orando. Só que quando Ele chega no Pai Nosso, portanto vós orareis assim: Pai, que nosso, é Pai meu, eu estou orando sozinho no meu quarto. Pai meu que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão, não, pão meu, eu que estou orando. Uai, não, o tempo todo eu também, você quando orar, o pão meu dá-me hoje. Dá-nos não, que nós, Senhor, dá eu. Perdoa as nossas, que nossas, os irmãos que como se diz, com o Senhor para lá, perdoa as minhas dívidas, meus pecados, e não nos induza, Deus, não me induza, não me deixa cair, esse meu irmão, ele que bora para lá, mas me livre, me livre. Oração do Pai Nosso é coletiva aqui, o tempo todo Jesus nos ensina a orarmos, o pão é nosso, para nos livrar, é nos livrar. Sabe por quê? A ideia de corpo, ela é real. Se você pecar, eu vou sentir. Se eu pecar, vai te afetar. Não é uma historinha, quando o membro é honrado, todos é honrado. Não, é real, você sente alegria. Talvez você nem sabe porque está alegre, mas é porque um membro está sendo honrado. Quando o membro padece, todos padecem. Quando alguém está sofrendo, nós perdemos alguém, a gente sente. E você fala assim, não, nem queria sentir nada não, eu nem conheço esse irmão direito, não interessa, é um corpo, a cabeça está mandando direcionamento, para o resto do corpo sentir, por isso que Ele é dono nosso mesmo, Ele é o Senhor, o assenhoreamento de Cristo é até nas nossas orações, por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora através de nós. Então a oração do Pai Nosso nos ensina a parar de pedir para nós, Senhor, visita a vida do meu irmão, toma a dispensa dele. E se eu puder falar os nomes, se você conviver com pessoas, por isso nós trabalhamos em célula, facilita. Se eu tomar a vida do Guilherme, o Senhor vai de encontro à vida dele, a vida financeira, o trabalho dele, prospera a vida dele, Senhor. Não, nós oramos mais assim ou oramos mais pelo pão meu, pelos meus pecados, pelas minhas tentações, me livrar delas. Por isso que o tempo inteiro, Jesus trabalha em nosso coração, por intermédio do Espírito de Deus, para quebrar o nosso eu, quebrar o nosso ego. Não tem eu no reino. Momento algum você vai ver Jesus querendo fazer as coisas sozinho. Deus nos ensina isso desde a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia. Quando vai lá para frente, ele fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. Mas por quê? Jesus podia falar assim, Deus, pode fazer sozinho, eu sou dá conta.
Porque isso nos mostra a questão de unidade, é um princípio. Não tem jeito de fazer parte do corpo de Cristo pensando sozinho e nem pensando em viver o que eu desejo. Porque o senhorio de Cristo, pelo menos o que ele pensa, é total. Mas aí é difícil. Mas aí, será que eu vou dar conta? Será que vai ser bom? Ele é o onipotente, onipresente, onisciente, o que a gente prega, o que a gente canta, o que a gente adora, o que a gente chora. Mas entregar a vida e deixar ele pedir o que ele quiser, vai ter hora que você vai ser testado, e eu vou ser testado. Eu quero ser o Isaac. Mas aí não, Senhor, só tem ele. Seu Isaac pode ser sua vida, o seu trabalho, para você ir embora para missões, ou para você poder fazer o seu tempo, o seu lazer, pode ser aí. Talvez ele vai pediu quantos Isaac para Abraão? Quantas vezes? Mata o Isaac. Aí Deus vai lá, aí não, mata não, é o cordeiro, estou te testando. Lá na frente, mata o Isaac de novo. Então, aí o Isaac, pai, ou mata ou não, mata logo então, hein. Pediu quantos? Às vezes vai pedir o Isaac uma vez, alguma coisa na sua vida. Será que nós estamos dispostos, quando Deus nos pedir algo, quando o Senhor Jesus direcionar em qualquer área da minha vida, você falar assim, não, eu não quero não. Irmão, faz uma oração. Eu não, misericórdia, manda o outro. Aí, forte, não quer não. E, irmão, hoje você vai dar uma abertura na célula. Existem momentos que a gente tem que ter um preparo, a gente fica meio nervoso, mas o reino não é só pregar, tá? Irmão, isso aqui, nós estamos precisando disso aqui, aí isso aqui, aquilo outro. Vai lá e leva uma cesta básica para o seu irmão. Eu não, eu só tenho dinheiro. Aí vai assim, mas esse senhorio meu para contigo, ela é seletiva, é na hora que você quer, na hora que dá, na hora que está sobrando. Se nós somos de Jesus, não é tão simples. É totalmente dele. Meus pensamentos, sentimentos, vontade, desejos, tudo que nós temos, se nós somos dele, ele deseja guiar. Senhorio de Jesus, irmão, é muito profundo e muito mais além do que às vezes nós pensamos. Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus? Amém? Então grava, viu? O Pai é nosso, tá? Pai meu que está no céu. Imagina se o ser humano pudesse fazer isso. Santificado seja o teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E na oração do Pai Nosso, nós pedimos algo muito importante. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que dá para a gente fazer na terra é pedir Deus para participar da vontade dele. Da vontade dele. A obra de Deus é Deus que faz por intermédio do Espírito dele e através da nossa vida. A gente participa da vontade dele. O Pai Nosso é todo coletivo. A oração que Jesus ensina. Ele não falou que é religiosidade. Ele falou assim, vós orareis assim. Quando ele está falando isso, para a gente entender o Pai Nosso, você começa a pedir, vai muito mais além de uma reza. Você começa a orar, Senhor Deus, dentro do Pai Nosso, em nome de Jesus, Senhor, visita o irmão tal, a dispensa, o fulano de tal. E aí cai por terra aquela fala nossa assim, mas pastor, eu não tenho nada para falar. Então, olha o tanto de gente aqui, precisa orar pela vida financeira, sentimental, espiritual, para a dispensa dos irmãos, para livrar eles. Olha o tanto de gente que congrega só aqui, hein? Fora nós lá, que você tem que orar por nós oramos por vocês. Senhor, livra meu irmão, livra o pastor João das tentações, livra a esposa dele, livra as filhas dele, visita assim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toma a vida aqui da Cidinha, toma a vida, Senhor, meu Deus, do irmão Alfredo, toma a vida, Senhor, aqui do Guilherme, Senhor, em nome de Jesus, visita o sentimento dele, visita o espiritual dele, livra de toda tentação, Senhor, não deixa cair em tentação, perdoa os pecados dos meus irmãos, Senhor, perdoa os pecados vai perdoando, olha o nível de intensidade do Pai Nosso, tanto que gasta tempo só para orar, esse pouquinho aqui. Por quê? Porque ele é no coletivo, né? Vamos orar nessa noite? Você vai orar por quem hoje? Hoje nós vamos fazer uma oração dentro aqui do Pai Nosso. Às vezes o Senhor vai usar a sua vida, o Espírito de Deus vai te direcionar. Orar por alguém aqui, ou talvez se não esteja aqui, ou às vezes nossos irmãos do campo missionário, nossos pastores. Às vezes o Espírito de Deus vai te levar a orar por alguém. Senhor, toma a vida do irmão tal. Senhor, em nome, visita, Senhor, a dispensa, visita a vida financeira. Senhor, toma a vida dele. Não, corpo, se ele está sofrendo, eu vou ser angustiado, eu vou estar meio triste também, sem saber por quê.